Então agora, meus queridos, vamos continuar a nossa aula maravilhosa. E agora a gente estava falando de quê? De receita antecipada. Estávamos falando de receita antecipada, receita antecipada. Igualmente eu vou escrever aqui para você de novo, olha lá. Receita antecipada. Exemplo. Gente, é só pensar, gente. Contabilidade é uma via de duas mãos. Se tem um cara que compra, tem um cara que vende. Se tem um cara que bebe, tem um cara que produz para eu beber. Tá tudo interligado. Então eu te dei dois putas exemplos que não cai, despenca em despesa antecipada. É só pensar. Eu falei o quê? Aluguéis a vencer. Aluguéis a vencer. Outro exemplo que eu dei foi seguros a vencer. Seguros a vencer. Gente, é só pensar. É só pensar. Do jeito que eu paguei o seguro, do outro lado vai ter quem? A seguradora. Do jeito que eu paguei aluguel pro cara, vai ter lá a empresa que aluga a imobiliária. Ah, professor, é verdade. Então as receitas e despesas são correlatas? São, meus menininhos, coisas do universo do Word. Tudo. Sempre receita e despesa vai ser correlata. Sempre receita e despesa vai ser correlata. Por quê? Por quê? Porque de um lado tem eu pagando e do outro lado vai ter você recebendo. Então vai ter o seguinte, o outro, enquanto esse tem vai ser assim, ó. Um exemplo. Pode ser até o mesmo nome, né? Mas ó, seguros a transcorrer. Seguros a transcorrer. Aluguéis. Geralmente vai estar assim, ó. Pagos antecipadamente. Aluguéis pagos antecipadamente. Aqui tem uma também que é até bonitinha, né? Mas ela tá lá, que é o que? Qual é o nominho do negócio do bagulho? Essa daqui é o pau que rola. Juros. Juros a transcorrer. Professor, e que diabo é essa questão de juros a transcorrer? É aqueles empréstimos que nós fazemos e na hora de eu reconhecer o empréstimo, como é que acontece? No teu caixa, quando o banco faz, uma empresa faz um empréstimo. Como é que funciona o empréstimo bancário? Você, quem já teve a oportunidade de comprar um carro ou de fazer um empréstimo, como é que funciona? O empréstimo, você chega lá e fala, eu quero pegar 40 mil do banco. Aí o banco pega, tome 40 mil, mas tu vai assinar o contrato, pai, que tu vai pagar 50. Tu vai assinar um contrato que tu vai pagar 50. E na hora eu devo reconhecer na contabilidade isso. Então vai acontecer 10 mil é de juros. Mas eu não posso já chegar a reconhecer despesa de juros, porque os juros devem acontecer junto com o seu fato gerador. E o fato gerador dos juros é o quê? Os meses que eu tenho que pagar para frente. Então na hora que você reconhece esse empréstimo, vai ter uma continha lá no passivo. Olha que interessante. Todas são do passivo e essa conta específica, ela é uma conta redutora de passivo, né? Ela é uma conta redutora de passivo lá de empréstimos a pagar. Vai entrar um exemplo. Na hora que aconteceu o empréstimo, entra 40 mil no caixa e fica 40 mil de empréstimos a pagar. Mentira. 50 mil de empréstimos a pagar. Mas aí fica essa juros a transcorrer, que eu posso chamar, né? Não é uma receita antecipada, mas é uma obrigação que vai estar lá no teu parceiro também que atrapalha o negócio, entendeu? Mas o pau que rola é esse daqui: seguros a transcorrer, aluguéis pagos antecipadamente. Isso aqui a gente brinca, né? Não é uma receita antecipada, mas ela parece, né? Ela é irmã, tá, gente? Ela não é uma receita antecipada, mas ela é uma irmã. Como assim, professor? Irmã, ela é algo que deve esperar o fato gerador acontecer para ela virar. No caso aqui dela, vira uma despesa, né? E os outros viram receita. Mas vamos focar nessas duas aqui.
seguros a transcorrer e aluguéis pagos antecipadamente. Então, aluguel pago antecipadamente, belezinha? Sol Todd, sol bacana. Então vem cá. Vamos falar de quê? Professor, tem algum esqueminha que a gente pode utilizar? Tem alguma coisinha que eu possa utilizar para eu lembrar? Tem. A formulazinha de coisa de negócio. Olha lá. Primeiro a gente vai pensar o que é bom. Vamos pensar assim, ó. Contas, bem aqui, ó. Contas de resultado. Não vou nem fechar aqui, não. E contas patrimoniais, beleza? Beleza. Então vamos primeira regra. A primeira regra. Primeiro vamos falar das contas que são boas. Primeiro vamos falar das contas que são boas. Das contas de resultado, eu sei que são as receitas e as despesas. Quais das duas são boas? Qual que é a boa? Tem uma boa e uma ruim. Ah, professor, é só o filé. A de resultado que é bom é a receita. É isso aí, pequeno padawan. É a receita. E na de patrimonial, qual é a boa? No patrimônio a gente tem um ativo, passivo e PL, né? Ah, mas aí é fácil, professor. A boa são contas do ativo. Beleza, vou botar aqui do ladinho. Bom. Tá bom. Bom. Agora tem continhas que são ruins. Tem contas que são ruins, né? Tá ruim no coisa. Então, se a conta boa receita, qual é a conta ruim de resultado? Ah, simples. Conta de despesa. Conta de despesa. E as contas patrimoniais? Quais são as contas patrimoniais? São ruins? Ah, ruim assim, porque são obrigações. Tá, eu vou falar que isso aqui é todo o meu passivo. Belezinha? Sol Todd. Resultado patrimonial. Beleza, beleza, beleza. Aí você tem que entender o seguinte. Se acontece o fato gerador, da receita e da despesa, se acontece o fato gerador da receita e da despesa, independente do seu pagamento e do recebimento, é contas de resultado. São contas de resultado. Belezinha? São contas de resultado. Agora, quando, olha lá, não ocorre o fato gerador, olha comigo. Se ocorre o fato gerador, receita e despesa, receita e despesa. Agora, quando não ocorre o fato gerador, acontece o quê? Lau! O X da Xuxa é o quê? Lau! O X da Xuxa. Como assim, professor? O que é receita? Bom, vai se tornar um passivo e ficar ruim, e vai virar uma receita antecipada. E o que é uma despesa que é ruim, vai virar um direito que vai para o ativo, que é uma coisa boa. Ah, então quando não ocorre o fato gerador, vira receita ou despesa antecipada. E quando ele vira uma despesa, uma receita antecipada, o que é uma despesa vai virar um ativo e o que é uma receita vai virar um passivo. Por quê? Porque as despesas, né, o que é uma despesa vai virar um direito e o que é uma receita vai virar uma obrigação. Tu é doido, moleque doido. Tu viu que coisa linda? Oh, desculpa, eu emociono. Entendeu? Tudo depende do fato gerador. Então, receita e despesa necessita do fato gerador. Agora, quando não ocorre o fato gerador, mas há entrada ou saída de recurso, tá? Não fato gerador, ó, não ocorre o fato gerador, mas, né? Mas há entrada ou
saída de recurso. Então tem que ser os dois. Não ocorre fato gerador, mas a entrada e saída de recurso. Lau, X da Xuxa. O que é despesa virativa, quer dizer lau. Entendeu? Entendeu o bagulho? Professor, tu tá de putaria comigo. É isso. É, pequeno padawan. É, pequenino. Belezinha, galera? Entendemos essa lógica aqui? Entendemos essa pequenina lógica? Então, beleza. Joga aqui no quadrinho com nós. Então é Ctrl E, que é Ctrl E apaga. Então, calma aí. Ui. Vamos aqui coisar um negócio. Eu tô aparecendo não, né? Estão ouvindo minha voz? Minha voz está legível? Então vamos lá. Coisa, negócio. Vamos lá. Então, ó, voltando à legalidade de tudo que nós falamos hoje, no artigo 177. A escrituração de cada companhia será mantida com registros permanentes, com obediência aos preceitos legais, comerciais e desta lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos. Devendo observar um método. Isso aqui já tem que estar no sangue. Qual é o método contábil? Método das partidas dobradas, ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar mutações patrimoniais, segundo o regime de competência. Aí nós aprendemos, nós ficamos maceteados o que é o regime de competência hoje, o que é o regime de caixa. Beleza? Beleza, então continuando. Aí, lá eu citei, né, gente? Mas que diabo é escrituração? Querido teacher, tá lá. Escrituração contábil é o... Gente, palavrinhas mágicas. Aprende as palavrinhas mágicas. Escrituração contábil é o registro regular dos atos e fatos administrativos através do processo manual, mecanizado ou eletrônico. As formalidades da escrituração contábil estão estipuladas no Decreto-Lei de 69, né? Aí eu falei lá das coisas do negócio, não foi lá? Falei, beleza. Agora vamos ver o que está escrito nessa coisa bonita aqui do regime de competência. Então vamos lá. O que é o regime de competência? É através daquele do qual os eventos contábeis são registrados na precisa data em que eles ocorrem. Quando ele fala, gente, na precisa data em que eles ocorrem, ele tá ligado a quem, gente? Pelo amor de Deus, olha lá, ao fato gerador. Então, assim, para um negócio ocorrer, tem que haver a entrega de produto ou a prestação de um serviço, tá? Então, muito cuidado lá, quando ele fala que são registrados na precisa data que ocorre, então o que ele fala de ocorrência é fato gerador. Olha lá que delícia. Independente de haver uma motivação de entrada ou saída de dinheiro. Olha lá, se a empresa realiza uma venda hoje, pelo regime de competência, o regime contábil será feito imediatamente. Se o pagamento for à vista, será lançado como receita e como entrada de caixa ou no banco. Beleza? Beleza. Regime de caixa. Regime de caixa é aquele em que o registro é feito no momento em que ocorre a movimentação de entrada ou saída de dinheiro. É aquele que é feito quando ocorre movimento de entrada ou saída de dinheiro. É, portanto, uma contabilidade à parte. Gente, quando ele fala uma contabilidade à parte, foi aquilo que eu escrevi no quadro. Ele está falando que ele é extra. Ele é extra contábil, tá? Ele é extra contábil. É, portanto, quando ela parte. A finalidade do regime de caixa é controlar o fluxo de caixa das empresas e sua abrangência se esgota, e se a sua abrangência se esgota dentro do exercício. Gente, é tudo aquilo que eu comentei com vocês. Né? Volta aqui comigo um pouquinho. É aquilo que eu falei com vocês. O regime de caixa ele está mais ligado ao controle da empresa por parte dos seus proprietários. Ele tem que se preocupar efetivamente quanto ele tem no banco e no caixa, né? Um exemplo, acontece muito aqui na minha cidade, postos de gasolina. Às vezes o cara não aguenta, ele tem que arrendar. Arrendar, ele te dá um negócio pronto, é tipo um aluguel, certo? Aí ele chega lá, ele fala, não, você tem que ter no mínimo 600 mil reais na mão. Por quê? Porque o combustível só é pago à vista, então você tem que ter um fluxo de caixa, que é o quê? Você tem que ter dinheiro à vista para comprar combustível, para você revender e fazer dinheiro. Então, assim,
Tu acha que aí esse cara, não, ó, eu tenho 600 mil a receber. Você aqui não entra não. Entendeu o bagulho? Então o regime de caixa ele é utilizado para controle das empresas, porque eles precisam saber como estão as movimentações, como estão os coisas e os negócios do bagulho do trem. Já a competência é completamente legal. A competência basicamente é o governo. Quer saber quanto você movimentou, mas não quer saber se você recebeu. Ele quer receber. E às vezes é cruel. Se você pensar bem, é um regime cruel, né? Porque uma empresa anuncia lá um lucro de 1 milhão, mas ele não tem 1 milhão em caixa. Mas aí o imposto de renda, 15% lá, ó, me dê, ele vai pagar. Entendeu a complexidade? Mas são os dois regimes que funcionam, tá? Legalmente. Competência é contábil de caixa. Volta lá. Belezinha? Olha quem apareceu por aqui. Vamos ver como isso é cobrado, pequeninos menininhos. Então vamos lá. Eita, 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 eita. Olha que interessante. Olha que interessante. Olha que interessante. Ele pode cobrar simplesmente, galera, a teoria. Ele pode simplesmente cobrar a teoria da coisa. Então, olha que interessante. Nós vimos que receita antecipada, receita e despesa antecipada é conta patrimonial. Receita e despesa antecipada é conta patrimonial. Agora, quando acontece o fato gerador, ele efetivamente se transformam em receitas ou despesas. Então vamos lá, a pergunta. Receitas diferidas e despesas antecipadas de aluguel são, respectivamente, contas de resultado e conta patrimonial. Então, vamos lá. Primeiro a gente pensa, despesa antecipada. Ah, isso aqui já está no sangue. Mesmo ele tendo a palavrinha despesa aqui, se ela é antecipada, ela é conta patrimonial. Agora, professor, que diabo é receita diferida? Ah, receita diferida, gente, também é o nome utilizado para receita antecipada. Professor, calma aí, deixa eu apagar porque tá coisado aqui. Professor, como assim? Como assim? Gente, lembra que eu falei para vocês? Se vir a palavra só receita, ela é grossa, ela é objetiva. Receita de vendas, receita de serviço, receita com alguma coisa. Agora, se vir palavra acompanhadinha, fica com dois pés atrás, acabou. Isso é regra. Então, ó, receita diferida. Que diabo é isso? Professor, eu não sei, mas pelo macete que o senhor falou, se vinha a palavra receita com o nomezinho do lado, tem algo coisado. Ah, é verdade, receita diferida é a mesma coisa que receita antecipada. E receita antecipada é de resultado? Não, é patrimonial. Então a questão está... Errou! Errou! Belezinha? Vamos utilizar essa metodologia. Vamos utilizar essa metodologia. Se tiver só receita e só despesa, acabou o resultado. Mas se tiver acompanhadinha de palavrinhas negociadas, fica esperto. Belezinha? Próxima. Mostra aqui comigo. Vem aqui comigo rapidinho. Conseguimos compreender essa questão? Conseguimos começar a colocar em prática o nosso conhecimento adquirido, porque tem muito disso. Essa banca abençoada por Jesus, mas de vez em quando amaldiçoada por Satã, de vez em sempre, ela gosta disso, né? Isso eu acho interessante na nossa banquinha de prova, que é o quê? Cara, são perguntas lesas. 1 mais 1 é 2, aí tu que fica, meu Deus, pelo amor de Deus, 1 mais 1 é 2, meu Deus. Aí tu vai filosofar. Mas se mudar a base, né, que a base exponencial que a gente usa é 10, matematicamente, que a galera de matemática física sabe o que eu tô falando. Mas se eu mudar a base, não vai ser, pode ser outro número, oh meu Deus, oh meu Deus. Não, gente, 1 mais 1 é 2. Mas tem a parada psicológica. Então ela põe coisa simples, né? Então a gente só precisa treinar, treinar e ficar maceteado, beleza? Joga cá. Olha lá. No caso da empresa efetuar o registro do ajuste de despesa de aluguel, utilizando valores, antecipados, no valor de 4 mil. O saldo do ativo circulante não deve ser modificado. O saldo do ativo circulante não deve ser modificado. Vamos ler de novo. No caso da empresa efetuar ajuste, ele efetuar ajuste da despesa com aluguel utilizando valores antecipados, no valor de 4 mil. O saldo do ativo circulante não deve ser modificado? Vem comigo.
Aqui do lado. Gente, vamos pensar. Ele está falando que a empresa vai efetuar ajustes na despesa com aluguel e ela vai utilizar o saldo qual é o nome? Do saldo, utilizando valores antecipados. Então, calma aí, eu já aprendi. Aluguel pago antecipadamente. Se eu paguei, é uma despesa antecipada. Se não é despesa antecipada, despesa é ruim. Despesa é ruim. Quando antecipa, fica bom. Bom, ativo. Ah, então vai ter lá uma conta do ativo, escrito aluguéis antecipados no valor de 4.000, porque se está no ativo, é uma conta de direito. Aí quando ele fala fazer ajustes, que é o que ele está diminuindo essa conta e está transformando ela em quê? Em conta de resultado. Ah, e qual é a conta de resultado correlata com essa? Né? É despesa com aluguéis. Gente, aí já tem que estar no sangue, olha. Aqui é ativo. E aqui, resultado. Então, o que ele está falando? Ele está falando de apropriação mensal. Quando ele faz ajustes, se você pensar bem, ele está só ajustando essa conta, porque o dinheiro já saiu. Então, agora ele só está ajustando a despesa dentro do seu fato gerador, que o fato gerador é o mês efetivo. Então, calma aí. Como é que eu faço ajustes? Se ele quer ajustar? Não. Se ele quer reconhecer a despesa, eu vou fazer o quê? Sumir com o meu direito. E depois que quer dizer que o mês passou, estou apropriando e vai nascer a despesa com aluguel. 4.000. Então, calma aí. Lá no meu ativo circulante, né, que tá lá, eu mexi? Com certeza. Tu tirou 4.000, a conta ficou zerada. E aconteceu com a minha despesa? Aumentou. Então, nesse caso, aconteceu o quê? Diminuiu ativo e aumentou uma conta de resultado. Só o Todd? Só o ouro? Então volta na questão. Então pergunta. Se caso a empresa deseja efetuar o registro de ajuste de despesas com aluguel, utilizando valores antecipados em valor de 4.000, o saldo do ativo circulante não deve ser modificado? Pelo contrário. Olha cá. Todo mundo comigo? Tá comigo, tu, coleguinha? O saldo do ativo vai mexer? Ele vai diminuir, com certeza ele vai mexer. E vai acontecer na conta de resultado? Vai aumentar. Então a resposta está... Volta lá. Errou! Erradíssimo! Belezinha? Só o Todd, só bacana. Ah, então vamos lá. Próxima questão. Ah, isso aí eu acho bonito. Situação hipotética. Hipotética. O que é algo hipotético? É algo que é uma hipótese, tipo, pode ou não pode acontecer. Então vamos lá. O pagamento à vista do prêmio de um seguro com vigência de 3 anos gerou um lançamento na conta de despesa antecipada. Perfeitamente, gente. Perfeitamente. E essa palavrinha já costuma, tá? Prêmio de seguro é o nome que dá, que as seguradoras dão lá na pólice, tá? Você está contratando um prêmio de seguro, porque se você bater, você vai ser premiado com ferro do tamanho do mundo. Olha que bonitinho. Então, é o que ele está falando, pagamento à vista do prêmio de um seguro. Ele está contratando um seguro com a vigência de 3 anos. Ele está contratando com a vigência de 3 anos, belezinha. Gente, e a situação hipotética quer dizer, aconteceu, caralho. Nessa situação aconteceu. Gerou um lançamento na conta de despesa antecipada. Perfeitamente. Perfeitamente. Olha lá. O valor dessa despesa deve ser realizado no ativo realizável de longo prazo do balanço patrimonial. Eita porra. Eita porra. Olha o que ele está falando. Vem cá. Foca aqui, foca aqui, foca aqui. Ele está perguntando o seguinte, ele vai contratar um seguro de 36 meses. Ele vai contratar um seguro de 36 meses. Aí a pergunta que ele está fazendo é o seguinte, o valor dessa despesa deve ser realizável no ativo realizável a longo prazo? Primeiramente, volta aqui, não vou nem discutir a relação. Primeiro eu vou te explicar como tu sai daqui de boa na lagoa. E depois nós coisas o negócio. Vem cá. Volta lá. Primeiramente, o que nós aprendemos?
na hora do reconhecimento de uma receita antecipada ou uma despesa antecipada. É despesa ou receita, bandimundo? Fala comigo, Lipe. Na hora que eu reconheço, na hora que eu contrato, é despesa ou receita? Não, são contas patrimoniais, são contas patrimoniais. Quando vai se tornar receita ou despesa? Quando ocorrer o fato gerador. Então, de cara, aqui, ó o que o rapariga tá falando. O valor dessa despesa deve ser registrado no ativo realizado a longo prazo. Primeiro, é despesa? Gente, eu não vou nem discutir. É despesa? Não é despesa, pelo amor de Deus, não é despesa. Isso é o quê? Não. Mas, levando, digamos que a banca colocou assim, o valor desse lançamento deve ser registrado no ativo realizado de longo prazo? Vem comigo. Já não vou discutir, a questão está errada. Porque ele está perguntando, primeiro que não registra, já começa o seguinte, não há despesa no passivo. Não há despesa no passivo. Mas digamos que não tem aquela palavrinha cachorro lá, despesa. Como seria o lançamento? Nós vamos lembrar o quê? Que lá o ativo é dividido em ativo circulante e ativo não circulante. Qual a regra? Vai ficar no circulante todos os bens e direitos recebíveis até o final do ano que vem. E até o final do ano que vem, né? Partindo de onde eu tiver. No caso, digamos que a gente está no fechamento do balanço. Então, no fechamento do balanço, até o final do ano que vem, são 12 meses. Então, até 12 meses, vou escrever aqui porque aí tem aluno que gosta de... Não, o professor falou. Aí ele vai e mostra para outra pessoa, eu falo, isso, professor é burro. Vou colocar aqui, do fechamento do balanço. Do fechamento do balanço patrimonial. Então, ativo circulante, ativo não circulante. Ativo circulante até... Vou escrever aqui não, né? Porque até o final do ano que vem, então vai aqui. No ativo circulante vai ficar 12 meses. E no ativo circulante, após 12 meses. Nessa situação, o abençoado contratou 36 parcelas de um negócio, né? Então, gente, se usar a lógica básica, se ele contratou 36 parcelas, então quer dizer que no circulante vai ficar lá despesa antecipada 12 parcelas. E lá no ativo não circulante vai ter uma continha chamada ativo realizável de longo prazo, que vão ficar todos os bens e direitos recebíveis após o final do ano que vem. Então vai ter a mesma conta chamada despesa antecipada com mais 24 parcelas. Mas se você quisesse filosofar, professor, se eu contratei em janeiro, do mesmo jeito, aqui ficaria no máximo 24 parcelas e aqui ainda ficaria 12 parcelas. Ou seja, volta na questão, em nenhuma hipótese possível, o valor que primeiro não é despesa, ficaria apenas registrado no ativo realizável de longo prazo. Nas duas situações, ele tinha que estar no circulante e no não circulante. Belezinha? Volta aqui comigo. Então, galera, nesse momento eu posso falar que nós encerramos essa nossa aula.